Na segunda parte da palestra, Paulo Henrique Amorim discorre sobre o seu livro, O Quarto Poder. Roberto Marinho, das Organizações Globo, é o principal objeto do livro. Se Assis Chateaubriand quis ser o rei das empresas de comunicação do país, Amorim demonstra que Roberto Marinho quis ser o imperador nesse ramo. Quis estender a sua empresa pela Europa, adquirindo a Telemonte Carlo, mas foi um desastre e limitou-se então a vender as telenovelas. Roberto Marinho, de acordo com Amorim, apoiou o golpe militar de 64 e foi no período da ditadura que sua empresa cresceu, provocando a falência das concorrentes, como a TV Excelsior e a TV Tupi. O monopólio dos meios de comunicação era sua meta. Somente anos mais tarde, o governo abriria espaço para outras TVs como a Manchete, Bandeirantes e SBT. Em O Quarto Poder, Amorim declara que todos os presidentes, desde os militares até Fernando Henrique Cardoso, procuravam Roberto Marinho para o beijamão. Roberto Marinho recebia em troca de apoio ao governo o poder de indicar o ministro das Telecomunicações. O presidente que lhe foi mais próximo e íntimo foi José Sarney. O monopólio das organizações Globo na mídia nacional já rendeu um documentário da BBC de Londres sobre Roberto Marinho, intitulado Além do Cidadão Kane, uma comparação com o filme Cidadão Kane, produzido por Orson Welles em 1941. O filme americano narra a história do magnata da imprensa William Randolph Hearst, que perseguia de forma implacável o poder através da mídia. Foi muito importante porque dois assuntos no Brasil são determinantes agora na história do Brasil. Primeiro, a gente poder falar sobre comunicação, democratização da comunicação, como a mídia se relaciona com a vida do povo brasileiro e vice-versa, os interesses que a comunicação envolve. E o segundo é a própria atividade política. O Paulo, de certa forma, ele falou sobre comunicação, o livro dele é baseado nisso, a história da TV no Brasil, fala sobre mandos e desmandos que muitas vezes a imprensa acaba cometendo, e também permitiu uma reflexão política pra gente. Independente de um lado ou de outro, é um intelectual, é um jornalista com uma história muito forte, é um homem muito experiente, e permitiu nesse momento, exatamente hoje num dia importante para o Brasil, que estamos vivendo episódios muito intensos, que nós parássemos aqui por 1h30 para conversar sobre o Brasil. E uma observação é que nós tivemos aqui 190 pessoas e ficou mais gente do lado de fora querendo entrar. Infelizmente o espaço não deu para todo mundo, então foi muito boa noite. A gente já acompanha o Paulo Henrique há bastante tempo e a gente, através da conversa com o Rodrigo, conseguiu trazer o Paulo. A gente, agora vendo a população ali lá de fora, tinha um lugar maior, mas estamos satisfeitos. Espero que tenha valido a pena para quem esteve aqui. O sindicato vai postar futuramente no canal dele do YouTube a palestra inteira. E a gente espera, numa oportunidade, ver um Brasil melhor para todos nós. A gente respeita as opiniões de quem é contra, de quem é contra o governo, de quem é a favor. O importante é a democracia vencer e as instituições não serem atropeladas. Eu quero falar rapidamente do meu livro. Se é que ainda é preciso. O meu livro é o resultado de 4 anos de trabalho. Ele estava praticamente pronto quando eu finalmente consegui reunir as caixas em que eu guardava as minhas anotações, os meus bloquinhos, com as entrevistas e as observações que eu fazia como repórter. Aí eu tive que, depois de passar 1 ano e 3 meses com um jornalista que eu contratei para fazer essa seleção, eu tive que introduzir essas anotações dentro do livro que já estava pronto, e para fazer isso eu precisei praticamente reescrever o livro, fazer um segundo livro dentro do primeiro livro, porque era preciso contextualizar aqueles documentos, essas anotações. E o primeiro documento que eu publico aqui é um documento de uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek, não quando ele estava no poder, porque eu não sou tão velho assim. Depois que ele saiu do poder,
eu entrevistei para a revista Veja, naquele tempo que a gente podia dizer que trabalha na revista Veja, porque você não pode chegar numa casa de família, diante de senhora, e dizer assim, eu trabalho na revista Veja. Nós íamos fazer uma matéria sobre o aniversário do BNDE, que naquela época não tinha o S, e o BNDE foi que bancou, foi que financiou o programa de metas do JK. Fizemos uma entrevista sobre isso, em que ele teve uma frase muito bonita, disse: eu não construí uma cidade, eu construí, na verdade, uma catedral. Acabada a entrevista, fomos falar de política, porque ele era muito mineiro, muito manhoso, não queria falar de política. Com o meu caderninho, naquela época não tinha gravador, eu nunca usei gravador, com o caderninho fechado no bolso e tal, começando a falar de política. E aí eu anotei no avião de volta para São Paulo, daqui, trecho não anotado da conversa. Diz assim: por que mudou a capital para Brasília? Era o temor de que a vila ia descer, a vila militar, que era a base do exército, lá em Deodoro, lá no subúrbio do Rio. Os exércitos desciam para derrubar os presidentes da República. Temor de que a vila militar descesse. Eu era vulnerável à força da imprensa. Quando ele saía da parte administrativa do Palácio do Platete, ia para a área residencial lá atrás, onde o Getúlio se matou, por causa da Petrobras. Quando ele chegava lá na área residencial, ele ligava o rádio e eu via na Rádio Globo. A Rádio Globo, todas as noites, o locutor bradava: com vocês, o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E todas as noites o Lacerda pregava o golpe contra o meu governo. Pregava o impeachment. É uma falta de imaginação. Tem um outro documento aqui que eu gostaria de reproduzir para vocês, que me foi passado. Quando o Tancredo Neves foi ser presidente da República, naquele período de transição do regime militar para o regime da chamada Nova República, ele decidiu escolher para ministro das Comunicações um cavalheiro que serviu ao regime militar com fidelidade canina, que era o Antônio Carlos Magalhães, e servia também com fidelidade canina ao Roberto Marinho, dono da Rede Globo, chamado Toninho Malvadeza. Uma das primeiras escolhas do Tancredo foi levar o Antônio Carlos Magalhães para o Ministério das Comunicações. E aí o Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, o partido que dirigiu essa transição, Ulisses disse para o Tancredo: hoje, Tancredo, o PMDB rompe com você. É inadmissível que seja o Antônio Carlos. O PMDB rompe com o governo. E aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse: olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu brigo com o PMDB, com todo mundo, e só não brigo com o doutor Roberto Marinho. Eu reproduzo também um encontro que houve lá no gabinete do Roberto Marinho, lá em cima, no prédio dele, ali na Lopes Quintas, que tem uma vista maravilhosa, que dá para ver a lagoa e o Jardim Botânico. O encontro tinha, me contou um ministro do Tancredo, o encontro tinha o Tancredo, o Roberto Marinho e o Antônio Carlos. O Tancredo se vira para o Roberto Marinho e diz: Roberto, eu acho que você que deveria anunciar que Antônio Carlos ia ser o ministro, vai ser o ministro das Comunicações. E o Roberto Marinho, que era mais esperto que eles dois, disse assim: não, Tancredo, quem tem que anunciar é você. Não podemos diminuir Antônio Carlos. Um gênio. Eu entrevistei um dos melhores amigos do Roberto Marinho. Para fazer o livro, eu achava que era importante ouvir uma pessoa que simbolizasse, que tivesse o Roberto Marinho na cabeça, para responder algumas questões que eu tinha ali sobre o Roberto Marinho, como se eu estivesse entrevistando o Roberto Marinho em absência.
E ele topou falar comigo, desde que eu não identificasse, não podia usar gravador, não podia fotografar, só podia tomar notas. Mas como ele foi contemporâneo do Roberto Marinho, está com o pé na cova, na segunda edição já vou poder identificá-lo. Eu perguntei para ele assim: pode-se dizer que o Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Sarney? Respondeu esse cavaleiro: co-governou não, ele governou o Brasil e ele tinha consciência absoluta desse poder. Ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado. Não, ele reagia a isso com a maior naturalidade. Era o que tinha que ser. Era assim porque era. Ele tinha a TV Globo, o Globo, e eles mandavam no Brasil, e o Sarney sabia disso. Acontece que quando houve a sucessão do Sarney, o Roberto Marinho ficou vendido, ele não tinha candidato. Ele mandou no Brasil no governo Sarney, mas não tinha como mandar no governo seguinte. Ele primeiro tentou apoiar o Quercia, depois tentou apoiar o Afif, que hoje é ministro da presidenta Dilma, e tentou apoiar o Mário Covas. Os três não decolaram, ele ficou ali patinando, e quando o Collor já estava na liderança das pesquisas, ele aderia ao Collor. Mas o Collor sabia disso, que não devia nada a ele. E me disse, em Nova York: não vou ser como Sarney comer pela mão do Marinho. Ele ia montar uma rede de televisão com aquele camarada lá de Curitiba que morreu num desastre de helicóptero, a GNT. Ele ia montar isso. CNN. Bom, o Roberto Marinho precisava fazer um gesto de boa vontade com o Collor. E aí ele concebeu um projeto brilhante: trocar o diretor de jornalismo da Globo. O diretor de jornalismo da Globo era o Armando Nogueira, que chegou na Globo desde o início, com o Walter Clark, com o Boni, com o Arce. Fundou praticamente a Rede Globo e o chamado padrão Globo de qualidade. E ele deu ao jornalismo da Globo uma qualidade indiscutível. Mas era preciso tirar o Armando e botar lá um homem de confiança do Collor, que era o Alberico Souza Cruz. Quem é Alberico Souza Cruz? Vamos fazer um pouco da radiografia desse chamado suposto jornalista. Alberico Souza Cruz é o padrinho do filho da Miriam Dutra, aquela que era repórter do Senado para o Jornal da Globo. A Miriam cobria o Senado literalmente, ela teve filho. Acontece. Como se sabe, o filho não é do Fernando Henrique. O filho talvez seja do cinegrafista, isso é muito comum. É muito comum em televisão. O cinegrafista chega um pouquinho para lá, um monte para lá, esse não é lá o seu ponto forte, fica de perfil, minha filha, aí. O Fernando Henrique é um 3 pontinhos de dupla certificação. Os filhos protestaram porque ele perfilou esse menino. Os filhos protestaram, ele fez o primeiro DNA no Brasil, deu negativo, ele resolveu fazer um DNA em Nova York, deu negativo. Portanto, ele é um 3 pontinhos de certificação internacional. É um fenômeno interessante. Ele é duplamente 3 pontinhos com validade no exterior, em Nova York. Certificado, não é uma certificação indiscutível. Ele deve ser obrigado. Mas o Alberico foi o padrinho desse menino. E fez mais. Ele mandou a Miriam Dutra para trabalhar na Globo em Portugal. Um salário de $3.000 por mês, que era complementado com uma mesada que o Fernando Henrique mandava pela Brasif, a empresa a quem ele deu a concessão para explorar os free shops dos aeroportos brasileiros. Coincidência. Alberico mandou a menina lá para Portugal, ela não fez matéria nenhuma. Mandou para Madrid, ela não fez matéria nenhuma. Mandou para Barcelona, não fez matéria nenhuma. Ela passou 25 anos na folha de pagamentos da Globo sem produzir uma matéria.
E os filhos do Roberto Marinho não percebiam. Tinha uma pessoa na folha de pagamento que não trabalhava. Durante 25 anos. Não produziu uma mísera matéria. Essa é uma obra do Alberico. Outra obra foi aquele célebre debate do Collor com o Lula, em que ele editou um debate de tal maneira que cumpriu a instrução do Dr. Roberto. Tudo de bom do Collor e tudo de ruim do Lula. Essa que foi a forma de fazer a edição do debate do Alberico. Então o Alberico era o candidato perfeito, até porque ele, como editor de assuntos regionais, ele chegou a produzir um Globo Repórter inteiro sobre o Collor, com o título O Caçador de Marajás. Coisa heróica. Muito bem, antes de cair na véspera de ser demitido, o Armando me chama na sala dele, na véspera. Acabou o Jornal Nacional, ele me liga lá para baixo, Paulo Henrique, dá um pulinho aqui. Eu fui à sala do Armando, ele tinha fotofobia, a sala era toda mal iluminada, umas luzinhas. Parecia que você estava numa cova. E ele disse: há um complô do Dr. Roberto, do Roberto Irineu, que é um dos filhos do Roberto Marinho, ele tem nome, é Roberto Irineu. Jorge Serpa, que escrevia os editoriais do Globo. Alberico para me derrubar e colocar aqui alguém aliado do Collor. Ele tinha plena consciência que ia cair no dia seguinte. Mas tem um trecho, eu anotei tudo com a minha letra aqui, uma caligrafia perfeitamente legível, cheguei em casa, anotei tudo. Tem um trecho aqui que eu faço questão de ler para vocês. Disse o Armando: tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Ordens para editar o Jornal Nacional. Ordens do Roberto Marinho, ao editor de jornalismo da Rede Globo de televisão, sobre como fazer o Jornal Nacional. Tá entendido? Entendi. Segunda ordem. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Pode ser mais claro. Terceira ordem. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Se você substituir Brizola por Dilma ou Lula, essa ordem está em vigor até hoje. E agora a primeira ordem que eu considero uma síntese genial e perversa do pensamento do dono de uma mídia monopolista. Eu considero que essa frase não seria concebida nem por aquele personagem do filme do Cidadão Kane, do Orson Welles, que vocês devem ter visto, que conta a história do Hearst, que construiu um império jornalístico nos Estados Unidos. Nem o Hearst, nem o Orson Welles formulariam com tanta clareza, com tanta nitidez, na minha modesta opinião, o que é ser dono de uma mídia monopolista. Para entender isso, é importante entender também que o Roberto Marinho não se referia à Globo. Ele chamava a Globo de O Globo, porque ele guardava com ele a experiência do jornal O Globo, que ele herdou do pai quando era um jovem. Talvez porque também ele pensasse que era dono do Globo, do planeta Terra, da galáxia, do sistema solar. Lá na Globo atribuíam a mim uma frase que eu acho muito interessante, Estrela. Se o Roberto Marinho parasse, pudesse, ele interrompia os movimentos de rotação e translação da Terra em torno do Sol. Talvez essa frase de fato tivesse sido pronunciada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a frase genial que resume esse pensamento monopolista é a seguinte: Armando, o Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. Mais do que pelo que ele interditou, censurou, de não deixar o pobre, o desdentado, o homossexual entrar no jornalismo.
As diretas já. Agora essa ordem está um pouco mudada. Porque agora a Globo é o que ela dá. E o que ela dá é o golpe. É o golpe. Eu vou ler para vocês também mais o penúltimo documento aqui, que tem a ver com o Estrela. E leio isso em sua homenagem, porque eu ia pular essa parte. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda e precisou se desincompatibilizar para ser candidato à presidência da República. Quando ele se desincompatibilizou, não havia ainda o Plano Real. O Plano Real era uma nuvem, estava em construção, tinha algumas ideias imprecisas no ar, mas ele, desde o início da sua campanha presidente da República, que estava para ser efetivada, ele sentiu necessidade de ter o aval de uma instituição internacional como o FMI. E foi com essa nuvem, esse papel em branco, ao FMI. E eu e um grupo de jornalistas fomos atrás dele. Ao final da reunião com o diretor-gerente do FMI, o francês Michel Candesus, eu anotei aqui às 18h20, a reunião tomou a tarde inteira, frases do Michel Candesus. Oui, sans excitation. Sans excitation. Très favorable. Favorable. Aí eu passei a anotar em português. Cardoso, muito trabalho a fazer, mas não longe de um programa. Ou seja, ele levou para lá um papel em branco. Não está longe de um programa. Ou seja, não tinha um programa. Ele vai atacar a raiz dos problemas. O FMI pode facilitar. Aí irá, talvez, para concluir, uma negociação com os bancos. Ou seja, eu te dou a aval, mas você se acerta com os bancos. Disse o Monsieur Candesus. Aí, inesperadamente, sai de lá de dentro de uma reunião com o futuro presidente do Brasil e diretor-geral do FMI, um americano chamado William Rhodes, que era vice-presidente do Citibank e presidente do Comitê dos Bancos Credores do Brasil. Ou seja, sai lá de dentro o cara que estava tomando a grana do Brasil, que queria enforcar os brasileiros para tomar o dinheiro dele. Tinha uma reunião do Fernando Henrique, do Candesus e do Bill Rhodes. Diz o Bill Rhodes: positivo. Sempre confiança FHC. Bancos começam a assinar papéis no Brasil em outubro, mas precisa de acordo com o FMI. Ou seja, o FMI manda o Fernando Henrique para o banco e o banco manda o Fernando Henrique para o FMI. É uma tabelinha. Aí tem um melhor aqui, Estrela. O melhor é o seguinte: sai de lá de dentro o futuro presidente do Brasil. E eu pergunto a ele: o que é que o senhor disse lá dentro? Pergunta óbvia, não sou nenhum prodígio. Resposta: ajuste fiscal com privatização forte. Eles não têm nenhuma imaginação, é a mesma coisa sempre. Ajuste fiscal com privatização forte. Concessões do serviço público. Água e gás. Telebrás. Tenho que mudar a Constituição. Vale do Rio Doce. Fica para depois. Não é verdade. A Vale foi vendida ainda no governo Itamar. Não, foi vendida no governo Fernando Henrique por pressão do Serra. Serra que mandou vender. Vendeu pelo preço de banana. E aí o ponto central da conversa. O ponto central. Privatizar a Petrobras. Mudar a Constituição para privatizar a Petrobras. Ele vendeu a Petrobras antes de ser candidato. E por isso se tornou candidato. E
tem uma última anotação que eu gostaria de reproduzir aqui para vocês, que é do dia 31 de outubro de 2006, às 12h45. Eu sou uma pessoa minuciosa. Vocês lembram que na reeleição do Lula, naquela batalha contra o Geraldo Alckmin é um prodígio? É o único caso na história das eleições universais em que o cara tem, no segundo turno, menos votos do que no primeiro. É um gênio, é um fenômeno. Eu fico velho chuchu. Hoje ele é considerado um Geraldinho Merendão. Nessa eleição, o Lula ia ganhar fácil. E o Lula decidiu que não ia ao debate do segundo turno na Globo. Essa é outra ignomínia da política brasileira. Os candidatos se submetem a fazer o último debate na Globo quando não tem mais a possibilidade de rever, discutir a edição do debate na Globo, porque acabou o horário eleitoral. E nos países chamados civilizados do mundo, os debates são em ambientes acadêmicos, em locais públicos, nos teatros, em locais de comunidades, com perguntas da plateia, perguntas de professores, alguns jornalistas, a mediação do âncora do principal jornal das TVs educativas. Não é o William Bonner com a faca no pescoço da Dilma falando mais que ela. Parece um bulldog. Mas eles topam. Eles vão lá como carneirinhos, aceitam fazer o último debate na Globo. Ninguém tem coragem de dizer, não vou. O Lula disse que não vai. Não vou. Aí, naquele mesmo dia, houve uma lambança do Mercadante lá em São Paulo, com os aloprados. Apareceu um monte de dinheiro que o pessoal do Mercadante ia usar para pagar os Vedoim, que iam fazer uma denúncia da roubalheira do Serra com as ambulâncias superfaturadas. Os Vedoim estavam quebrados, topavam fazer a denúncia desde que recebesse dinheiro. Esses gênios ligados à campanha do Mercadante resolveram pegar o dinheiro. Aí o Serra soube e mandou a Polícia Federal de São Paulo pegar o dinheiro. O Paulo Lacerda era o diretor-geral da Polícia Federal, mandou botar o dinheiro no cofre para não ser usado na campanha eleitoral. Um delegado Bruno, que ninguém mais sabe onde está, nem o Zé Cardoso sabe onde está o delegado Bruno. Eu procuro sempre. No meu código, cadê o delegado Bruno? Subiu o delegado. O delegado Bruno foi lá, abriu o cofre do Paulo Lacerda, pegou as notas de dinheiro, botou em cima da mesa, e eu tenho aqui no livro a gravação dessa conversa, porque um dos repórteres gravou e me deu. E combinou com os repórteres da Folha, da Jovem Pan, não sei mais o quem, e ficou esperando o cara da Globo. Cadê o cara da Globo? Quando é que chega o cara da Globo? E chegou o cara da Globo, era o Rodrigo Bocardi, aquele bonitão do Bom Dia Brasil. Chegou o Rodrigo, vamos lá, agora. Olha aqui, faz o seguinte, vocês fotografam, filmam isso aqui, dizem que vocês roubaram da minha mesa. Tá tudo aqui. E aí, naquele dia, saíram as fotos do dinheiro que o Mercadante ia usar para o Vedoim contar a roubalheira do Serra. E o Jornal Nacional fez uma edição histórica, como a de ontem, contando a história da roubalheira, das notas dos aloprados, e mostrando a cadeira vazia do Lula. E a edição inteira do Jornal Nacional foi em cima desses dois fatos. Para não desmontar essa estrutura, o Jornal Nacional omitiu um detalhe relevante, uma bobagem. A queda do avião da Gol em que morreram 122 brasileiros. É uma bobagem. Como que jornalista não tem menor? O Boechat deu 20 minutos antes na Bandeirantes
E eu recolhi agora, quando fui lançar o livro em Natal, o depoimento de uma moça que trabalhava na Globo News e disse: eu tinha informação, passei para o Jornal Nacional, o Jornal Nacional disse: não quero. E só foi dar notícia numa edição extra do Jornal Nacional dentro da novela. Foi um golpe, como nós vimos ontem. Um golpe, igualzinho. A Globo está dando golpe há muito tempo. No dia 31 de outubro de 2006, às 12h45, no início da campanha do segundo turno, recebo um telefonema do presidente Lula. Parabéns, você desvendou a maracutaia. Eu escrevi no meu blog uma matéria dizendo: a Globo deu o golpe do primeiro turno, falta o golpe do segundo turno. Naquela época, o meu amigo Mino Carta, da revista Carta Capital, tinha um blog e escreveu um artigo na mesma linha. Aí disse o Lula: você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Aí eu anotei aqui, não sei porquê, a palavra vingança, com ponto de exclamação e uma seta dirigida para vingança. Não sei se o Lula falou, se eu pensei, vingança. Vocês desvendaram a maracutaia, disse o presidente. Aí ele falou assim: por telefone não posso te falar. Ele sabe que o telefone dele vai aparecer no Jornal Nacional mais cedo ou mais tarde. Ele não usa telefone. Ele usa o celular do motorista, do segurança. E grampearam o motorista. Se é que não grampearam a Dilma. Não pode grampear o motorista. É outro cidadão que tem todo o direito à privacidade. Mas grampearam, não pode. Não posso te falar por telefone, disse o Lula para mim. Mas eu vou combinar com o João Santana, vou te ligar, porque eu quero conversar com vocês para tratar da democratização da imprensa. Me disse o Lula no dia 31 de outubro de 2006. Eu estou esperando esse telefonema do presidente Lula até hoje. E essa é uma rápida trajetória que eu consegui montar para tentar demonstrar, sobretudo aos jovens dessa sala, Rafael, o primeiro poder não pode ser o poder da Globo. O primeiro poder é de quem exerce o poder em nome do povo através do voto. Muito obrigado. Uma forma de substituir o refrão: não vai ter golpe. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Em um momento de fortes tensões sociais provocadas pela Operação Lava Jato, a população brasileira se dividiu, acirrando os ânimos sobre o modo da condução da Operação Lava Jato, uma ação investigada ou uma perseguição política. No centro desse cenário, a imprensa, ou melhor, o quarto poder. Paga de melhor qualidade, essa está acabando. Um problema estratégico que tem que ser feito por antecipação. Não faz sentido nenhum, as armas não estão doentes. Preciso andar com muita prudência para evitar um acidente.